Glória a Deus, amém. Antes de você sentar, vira para o seu irmão, sua irmã que está do lado e diz aí, ó, é só o começo. E pode sentar, por favor. Amém. E aí, galera, bombando ou não? O sábado e domingo foi top demais, foi ou não foi? Rapaz, a galera desenrolou muito. Eu acompanho o Summer aí desde 2014. Acho que 2014. E realmente esse Summer está sendo assim, o melhor até então, né? É lógico, a gente vai crescendo. A gente vai se juntando, a gente gosta de festa, né? De fervo, então sempre vai ficando melhor. Se alguém puder ver aqui, não sei se esses ar-condicionados estão desligados. Estão ligados? É o fogo de Deus aqui então que está bombando. Olha aí, ó. Amém. Queridos, então estamos muito felizes, né? Nesse evento que Deus marcou para nós. Eu digo a você e reforço, hoje mesmo fiz um stories falando sobre isso. Mas você está aqui e Deus quer marcar a sua vida. Eu digo a você, sempre aumente as suas expectativas. Eventos como esse, né, em que nós nos ajuntamos, e a gente só tem 2 vezes no ano. Eu falo da Renovo Jovem, né? De oportunidade para nós nos reunirmos como hoje. E é o Summer e a Conferência Fire, né? A gente começou ano passado, esse ano a gente vai manter também, em setembro nós teremos a Conferência Fire. Então, é momento da gente reunir. E quantos aqui já receberam uma porção específica, sabe? Você foi tocado de maneira específica ou recebeu uma palavra específica que mudou assim a sua vida, o seu destino, algo consistente, sabe? Em eventos em que você estava junto, seja conferência, seja no Summer. Levanta a mão, por favor. Olha aqui, galera, é isso mesmo. Então, é por isso que eu digo a você, mas olha, eu desafio você a sempre aumentar a sua expectativa, porque Deus é um Deus de medidas, e quanto mais você está com a boca do vaso aberto, quanto maior, ou seja, quanto mais expectativa, mais água, mais vida você vai receber. Então, por isso, antes mesmo de cada palavra, de vir aqui para os períodos, seja hoje, amanhã, fala: Senhor, eu quero ser marcado pelo Senhor. Eu sei que o Senhor está me colocando naquele lugar, e eu quero receber uma palavra sua. Sabe, nós temos um Pai que nos direciona, que nos acompanha e nos ama. Por isso, se você não experimentou disso ainda, faça, porque Deus vai te surpreender. E a palavra de hoje, a primeira palavra eu vou compartilhar com você. E é uma palavra que tem a ver com o início. Por isso que a primeira palavra tem a ver com o início de tudo. Tem a ver com o início de tudo. Tudo que você faz é debaixo de uma decisão, é ou não é? Você decide sempre para ir para algum lugar ou fazer alguma coisa. Por exemplo, você decidiu por estar aqui. Isso é ótimo, porque não teria outro melhor lugar para você estar do que nesse nosso evento. Tudo isso é debaixo de uma decisão. A decisão é muito importante na nossa vida. Talvez você já tomou decisões boas e ruins, é ou não é? Tem decisões que mudam o trajeto da sua vida. Eu, por exemplo, Natália, eu conheci ela lá na Bahia, né? Natália baiana. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas fui trabalhar lá pelo Exército, né? Então fiz a escola do Exército. Meu primeiro lugar que eu fui trabalhar foi lá. E aí, cheguei lá no batalhão e tal, fui conhecer a igreja, né? Crente, primeira coisa que faz é ir atrás da igreja para se encaixar. Aí cheguei na igreja dela, Batista Central. Alguém já viu o DVD do Lázaro? Eu sou de Jesus. Então, aquele DVD... Eita, rapaz. O sangue baiano aqui já dá uma... Então, o DVD do Lázaro foi gravado na igreja que Natália era, né? Eu lembro até hoje, eu estava na galeria, lá tem uma galeria assim. Eu olhei lá de cima assim, ela cantando. Falei: rapaz, bom, viu? O negócio ali é bom. Aí, mas beleza, e entrei no louvor.
né, aqui na igreja eu toquei bateria há uns 2 anos, 3 anos que eu não toco mais, mas eu tocava, meu negócio era tocar bateria, né? Então, fui lá, fiz o teste do louvor, audição, passei, não sei como, mas passei na audição e comecei a tocar, e aí eu comecei a conhecer mais Natália, né? E aí, rapaz, aí eu comecei a conversar, aquelas conversas meio mole, né? O cara vai chegando ali, comendo pelas beiradas. E a minha ideia, o que eu pensei, né? Eu falei, cara, sargento, 20 anos, eu tinha 20 anos, tinha comprado um carro, morava num apartamento. Eu falei, é irresistível. É a receita perfeita. Eu falei, isso aí não tem o que fazer. Eu mesmo é me querer. Mas eu me achava, eu tinha um carro que era vermelho, só que ele tinha tomado tanto sol. Quando eu comprei, ele era rosa. Era um carro rosa, porque de sol ele desbotou assim. O carro eu tinha que travar ele, não era automático nada. O carro era seco, tudo, não tinha nada. Não era nem ar, naquele calor miserável da Bahia, nem ar. Nada, duro, e para trancar eu tinha que... Tem aquela parada, você abre aqui, era 4 portas. Era 4 portas, era. Você vai verificando porta por porta, para ver se está travadinho, né? Então eu abaixaria, mas eu estava me sentindo o rei, porque eu não tinha expectativa nenhuma de ter... Eu já contei uma vez um testemunho aqui, de como eu passei na ES, na escola de sargento, enfim. Então na minha cidade pequena, morar em apartamento era coisa de rico. Quando eu fui morar no apartamento, eu olhava lá de cima do meu carro assim, ó. E outra, tinha uma televisão 29 polegadas, tela plana, cara. Era 29 por 29. CCE, nem existe mais essa marca. Era marca sem vergonha, o pessoal que conhece aí. Mas eu achei que eu estava no topo da vida, né? Então, e aí eu conversando com a Natália, cheguei lá e tal. E eu era feio, gente. Feio. A Natália hoje fala, né? Eu nem sei como que ela fez, cheia de espinha, tinha tanta espinha que até na boca, eu olhava assim, era um negócio assim, mas eu não sei, eu acho que eu tinha muita autoestima assim, aí eu cheguei, fui conversando com ela, mas aí a Natália chegou para mim, e eu assim, a minha ideia era chamar ela para dar uma saidinha, comer, né, vamos comer ali, conversar, bater um papo, deixa eu te conhecer mais, tal, nada de errado até então, né? Mas, e eu achando que eu com um carro, assim, sonhador, pô, no meu carro e tal. Eu com 20 anos, essa ideia para mim era coisa muito nova, assim, né? E aí, quando a gente estava só conversando aquela conversa só de louvor, sabe? E eu só ali, eu falei, uma hora vai abrir uma brecha, eu vou pegar essa mulher. Aí, ali, só cercando para chegar no convite, né? Antes de eu chegar no convite, ela chegou para mim e falou assim... porque foi uma armação a minha união entre eu e ela, né? Uma armação do amigo. Aí eu cheguei para ela, ela chegou para mim assim, e eu ali esperando o momento para falar, ela falou, olha, a gente está afim um do outro, não é? Aí eu, opa. Eu falei, é. Aí eu falei, tá fácil, o terreno tá muito fácil aqui, nem precisou dar muita... Ela falou, aí ela falou bem assim, ó, então vamos orar. Assim, eu sou filho de pastor, viu? E assim, até então nenhuma mulher tinha falado para mim para eu orar. Não que eu tive relacionamento assim, né, tal. Ela falou, vamos orar para ver se é do Senhor, relacionamento e tal. Não que eu não orasse, eu orava tal, mas eu estava desacostumado com isso. Só que aí, eu já falei aqui na conferência Fire, né, sobre as moças, né. Eu já olhei para ela e falei, cara, aqui é outro nível. Estou pisando num terreno aqui diferente. A mulher falou para eu orar. Beleza. Mas daquele dia ali que ela falou, passou acho que uma semana mais ou menos, ela chegou para mim e falou bem assim, olha, meu pai está sabendo, então acho que você tem que pedir para ele para se relacionar comigo. Mas eu não tinha nem saído com ela nenhuma vez. Eu não tinha tido, assim, só as conversas mais ou menos assim eu nem sei o que a gente conversava, mas não tinha nada de, você é bonita, nem isso saía da minha boca, porque era um respeito danado. Eu não tinha chegado ainda, né, eu estava ali só sondando e conversando, né? Aí, rapaz, eu não sei, eu fiquei cego. Eu acho que eu fiquei cego. Porque ela falou para mim isso num dia, no outro dia tinha culto, na quarta-feira. Chamei o sogro, e meu sogro, ele dava um de sério, meu sogro era uma piada, né? E eu cheguei para conversar com ele, eu falei, olha, estou gostando da sua filha, tal, queria me relacionar com ela. Ele falou, não, dá para ver que você é um cara direito, tal, né? Aí, enfim... Mas eu lembro dessa cena, eu de carro assim, voltando para casa,
E olhando assim, falando assim, rapaz, o que eu estou fazendo? É como se a ficha caísse, né? E eu perguntasse para mim mesmo, o que eu estava fazendo? Eu tinha tomado uma decisão meio que mais ou menos. Foi Deus, na verdade, né? E ela malandramente, porque eu era militar, rico, de carro, num apartamento. Ela deu golpe em mim, não teve jeito. Mas ela... Então olha só. Mas, queridos, foi uma decisão meio que mais ou menos. Não foi a minha decisão. Eu cheguei lá, no fim eu falei, rapaz, o que eu estou fazendo? Mas ali surgiu, a gente começou a se relacionar dali. Mas a decisão de estar com ela, naquele momento, mudou o rumo de toda a minha vida. O episódio parece até uma coisa meio que algo que você conta para o outro amigo assim, olha, aconteceu isso, você vê? Mudou a minha vida. Hoje estou casado com a mulher mais maravilhosa do mundo, estou bombando, mas foi debaixo de uma decisão, entenderam? Até o fato de eu estar aqui também foi debaixo de uma decisão. Eu vi um cartaz uma vez, no correio era um cartaz de algo militar, eu nem lembro se era da escola de sargentos, né? Que foi a escola que eu fiz de formação do exército. Mas eu vi lá, eu falei, nossa, maneiro, hein? Aí eu fui procurar saber como é que era, eu me inscrevi pelo correio. Eu nunca tive parente militar, eu nunca tinha visto um militar do exército na minha vida, eu tinha 18 anos. Porque no estado que eu cresci, eu nasci no Rio, mas me criei no Espírito Santo. Lá só tem um batalhão e é perto da capital, então nunca vi ninguém. E aí eu fui lá e fiz o concurso. Já contei a história aqui, né? Deus fez um milagre, não tinha como eu ter passado na prova, mas eu passei. Mas assim, o fato de eu ter olhado por cartaz e decidido fazer a prova, mudou completamente a minha vida. Eu entrei no exército, conheci a minha esposa lá na Bahia, fui servir lá na fronteira com a Bolívia, depois vim para cá, e hoje eu estou numa posição que eu nunca esperei estar. Sinceramente, eu nunca, apesar do meu pai ser pastor, eu sempre fui avesso ao pastoreio, à liderança, avesso, porque era muito penoso para o meu pai como pastor, era como eu via, né? Algo muito penoso, difícil de liderar uma igreja e tudo mais. Então eu tocava, eu amava o Senhor e tocava bateria e estava bom demais. Mas Deus foi moldando e me chamando para mais fundo, mais profundo. E eu vivo os melhores dias da minha vida. Mas olha, tudo foi numa decisão simples de passar a olhar para um cartaz. Não foi uma decisão simples, porque eu sei que eu fui guiado pelo Espírito, porque eu estou aqui porque Ele que decidiu. Mas você está entendendo que uma decisão muda totalmente a sua vida. Uma decisão coloca você em caminhos totalmente diferentes. Eu sei que alguns sabem disso. Talvez por decisões que você tomou, você está em um degrau da sua vida hoje, sendo bom ou ruim. Então decisões, elas selam o nosso destino. Conforme você decide, vai selar o seu destino. E sabe por que eu estou falando de decisão? Porque a Bíblia fala lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Fala para nós que a salvação não é só o ponto de partida, mas para nós evoluirmos a salvação. Então tem muitos cristãos que aceitam a Jesus, e eles vivem uma vida, eu posso dizer, eu cresci na Assembleia de Deus, cresci assim, até os 19 anos, né? Eu cresci na Assembleia de Deus, e eu via muita gente falar assim, para eles é o seguinte, não estou falando para todos, mas para alguns irmãos, era algo assim, eu estou participando, estou aqui, estou vindo, ok, eu estou bem, fechou. O fato de eu participar, ler a Bíblia, orar, fechou. Ou seja, eu estou fazendo a minha parte. Quando na verdade a palavra está falando de algo que é evolutivo. O Senhor quer que você suba degraus, não só espiritual, queridos, porque o mundo espiritual governa o natural. Quanto mais você se aprofunda no mundo espiritual, mais o mundo natural, que é visível, vai mudar. Seja o seu trabalho, a sua família, as suas expectativas, tudo à sua volta vai ser contagiado pela sua vida espiritual. Para bom, para muito bom. Quanto mais profundo você está em Deus, mais as áreas da sua vida vão evoluindo e crescendo. E esse é o desejo de Deus. Então nesse texto de Filipenses ele está falando assim, você tem que evoluir, crescer a salvação que te foi dada. 2 Coríntios 3,18 fala de glória em glória. Você se parece mais com Cristo. É algo evolutivo.
Então o Senhor quer que a cada momento da sua vida, Ele vai te empurrando para mais fundo nele, mais fundo nele. Ou se você olhar para a sua vida, que você suba um degrau a mais, outro degrau a mais, outro degrau a mais. Você que percebe que isso acontece na sua vida, você está concordando comigo. Você percebe que você olha para trás em quem você era e você se confunde no quanto você mudou. Em maturidade, em percepção de quem você é, na sua percepção em relação à vida. Por quê? Porque quanto mais você conhece o Senhor, mais você conhece a si mesmo, mais você entende quem você é nele. E dessa forma você se liberta de todo o mal, de tudo aquilo que o mundo quer tirar você da posição que Deus estabeleceu e dizer quem você é, uma identidade consistente. Então, queridos, o desafio é você sempre responder a essa evolução. Eu estou dizendo isso para vocês, porque o Senhor, Ele está nos chamando para mais. Quando nós falamos de um ano de aceleração, nós falamos de termos a nossa vida intensificada. Mas para isso, a primeira coisa que precisa acontecer é uma decisão. Lá em 2 Reis, capítulo 2, conta a história de Elias e Eliseu. E lá fala, vocês já sabem, né, do contexto em que Elias vem e toca a capa em Eliseu. E Eliseu, ele responde aquele chamado prontamente. Eliseu, ele percebe a unção e o toque do chamado do Senhor, e ele vai. Então ele faz um churrasco, ele pega o seu trabalho em si, né, que ele arava a terra, ele pegou aquelas carroças, né, o arado, e queimou, e com os bois ele fez um churrasco, se despediu da família e foi ter com o Senhor, foi viver o seu chamado. E é algo tão incrível, porque Elias só passa a capa nele, toca e continua andando, e Eliseu vai e segue, só fala, deixa eu me despedir dos meus pais, e ele vai então. Isso é um nível de decisão. Sabe, você está aqui, o fato de você se inscrever para vir para o Summer, já é uma decisão. Isso já fala de alguém que quer algo em Deus. Você quer se divertir, quer se sujar na lama, quer dormir em barraca, quer festa, quer isso, mas você lá no fundo, você quer o Senhor. Porque a Bíblia fala que o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito que está dentro de você, junto com você que é a noiva, está ansiando por mais da presença dEle. Então, você já tomou um bom nível de decisão em vir aqui. Mas deixa eu te falar, você também pode ter tomado um bom nível de decisão em escolher pelo Senhor, assim como Eliseu fez. Eliseu, ele escolheu por viver o chamado de Deus. Talvez naquele momento ele já era um cristão, vamos colocar para o mundo de hoje, mas ele escolheu ir mais fundo no Senhor quando ele foi chamado. Mas há um momento em que Elias está partindo, e Elias pergunta para ele, o que você quer? Se você pode escolher alguma coisa. Eliseu falou, eu quero porção dobrada. Aquilo que, a unção que está sobre você, que venha como porção dobrada sobre a minha vida. E dali, Elias começa a passar de cidade em cidade, regiões em regiões, e você vê que Elias começa a falar para Eliseu, olha, isso primeiro acontece em Gilgal, fala, fica aqui em Gilgal, porque eu estou indo lá para Betel, pode ficar aqui que eu vou para lá. Aí Eliseu fala, não, assim como vive o Senhor e a sua alma, onde você estiver eu vou estar. Por quê? Eliseu estava decidido de viver intensamente o chamado dele, onde Elias estava ele tinha que estar. Mas você percebe que o fato de Elias falar, olha, tem algo para acontecer com você, mas ao mesmo tempo falar para ele ficar, é porque muitas vezes pode vir do próprio Deus ou pode ser o mundo. Para nós tomarmos uma decisão em Deus, algumas coisas vão nos atrapalhar. Naquele ponto era um teste do próprio Senhor, para ver o coração de Eliseu, se ele realmente queria ir mais fundo no Senhor, se ele realmente queria aquela porção dobrada. Isso acontece em Gilgal. Depois Elias vai para Betel. Depois de Betel, então Eliseu vai junto com Elias para Betel. Chega em Betel, Elias fala, eu vou lá para Jericó, mas pode ficar aqui. Eliseu fala a mesma coisa, eu não vou arredar o pé, eu estou junto com você.
E Eliseu também estava sabendo que Elias estava próximo de ir embora. Alguns profetas vieram e falaram com ele: olha, você está sabendo que Eliseu está perto de ir embora? Aí ele: fica quieto, eu estou sabendo. E aí Eliseu vai para o próximo nível. Depois de Jericó, ele passa em Gilgal, Betel, vai para Jericó e chega até o Jordão, que é o último momento. Quando chega no Jordão, Eliseu não saiu da presença dele, mas decidiu estar com ele. E ali é quando Elias, é transladado ao céu. A capa dele cai. Eliseu pega aquela capa e acontece algo incrível logo no início. O Jordão se abre, assim como eles vieram. Eliseu volta a pé enxuto. E a história fala que Eliseu fez o dobro de milagres de Elias, por causa da porção dobrada. Eliseu estava decidido por aquilo que estava diante dos olhos dele. E queridos, eu estou falando isso para você, porque 2 Coríntios capítulo 12 fala que Deus escolhe cada um no corpo como Ele quer. A Bíblia fala que o Espírito Santo escolhe cada um para estar no corpo. Corpo está falando de igreja, corpo de Cristo. Cada um tem uma função específica, um objetivo específico. Deus escolhe cada um no corpo como Ele quer. Isso está falando de propósito. Mas também, Salmo 139, fala que Deus, Ele formou você e te destinou. Isso eu estou falando que tem qualificações que só você tem. Talentos que só você tem. Por exemplo, vou falar de dois caras craques do futebol. Cristiano Ronaldo e Neymar. Os dois são craques, são ou não são? Mas você percebe no futebol que o Neymar, ele nasceu com o talento da bola. Não tem jeito aquele cara. Ele é muito liso. Ele é liso demais. Ele tem uma ginga que... O Cristiano Ronaldo, ele é bom, mas ele é técnico. É ou não é? Ele é muito técnico. Ele não é tão liso como... Liso que eu estou falando, não sei se estão entendendo, né? É um cara ensaboado, é difícil de pegar e tal. E você percebe que tem gente que... Eu sei, lá no quartel, por exemplo, chegam uns caras lá que não correu na vida. E eles vão correr, e eles correm mais que a gente que está treinando há 20 anos tentando correr. Tem coisas que Deus dá para uns que não dá para outros. É igual dinheiro. Eu fico me perguntando para Deus: Senhor, por que dá tanto para uns? Só podia dividir um pouquinho comigo, né? Mas outra aqui que eu tenho que falar isso. Gente que come, não engorda. Gente, olha, eu fico assim, eu fico triste. Tem o tal de endomorfo, eu não sei o que morfo. Eu fico, tem cara que trabalha comigo que os caras assim, eles comem, eu como igual um pinto. Se eu comer 200 gramas de ovos, eu engordo 1 quilo. É uma proporção muito desajeitada. Mas olha só, é verdade que você nasceu com talento específico, personalidade específica, maneira de agir, de falar, diferente de outros, é ou não é? Você é diferente, porque Deus colocou em você uma configuração específica, para que você esteja no corpo dele, sendo quem você é, mas agindo de maneira que Ele mesmo criou para ser. Embolou um pouco? Eu vou ler para vocês o que eu escrevi aqui. Olha só. Viver o propósito é você estar... Deixa eu ler para não me perder. Propósito é Deus te colocar no lugar ideal, no tempo perfeito. Lugar ideal. Isso aqui é um lugar ideal? Isso é um lugar ideal. Foi Ele que plantou você aqui nessa igreja. Tem dúvida disso? Ele te colocou no lugar ideal, num tempo perfeito. Talvez você estava vagando por aí, ou pecando, ou errando, ou em outro lugar, ou mais agora você se achou, você está aqui, num tempo perfeito, para fazer o que te completa. Você está aqui para fazer aquilo que vai te completar. Deixa eu dizer, nada nessa vida vai te completar além daquilo que Deus destinou você para fazer. Nada. Então, esse é o lugar ideal, num tempo perfeito, para você fazer aquilo que te completa, debaixo de uma unção dele que te capacita. Se você for no inverso, é que a unção te capacita para fazer aquilo que te completa, num tempo perfeito e no lugar ideal. Então, quando você assimila, Deus, Ele é estrategista. Então, Deus está vendo algumas necessidades para o mundo, para o que for. Ele inclui você numa igreja. E nessa igreja Ele começa a trabalhar na sua vida para te mostrar o porquê que Ele te colocou lá.
Então ele começa a mostrar algumas coisas para você. Porque olha só, Deus não faz exceção de pessoas. Um dia, eu estava ali, vocês já viram um vídeo, um áudiozinho de um menino que fala da bateria? Que ele fala, agora eu sou baterista, gente. Eu era só um... Aí ele fala, ele não quer desmerecer quem senta, não faz alguma coisa, né? Quem só está ouvindo, eu era um... Aí ele fala lá, mas agora eu sou baterista. Aí ele começa, quase fala em línguas o menino, né? Fica feliz da vida. Então, é isso. Deixa eu te falar, eu não vou entrar muito nessa parte, mas a palavra fala da parábola dos talentos. Isso quer dizer que Deus plantou algo em você que é dele, e Ele quer que você desenvolva. A parábola dos talentos fala que uns têm 5, outros têm 2 e outros têm 1, mas todos multiplicam. O que tem 5 um dia, talvez começou com 1. Pato novo não mergulha fundo. A verdade é que sempre há um começo. Mas o grande problema é que muitos não começam, porque não decidem. E Deus está abrindo nossos olhos para nos fazer enxergar que Ele colocou algo em nós para que nós pudéssemos desenvolver num lugar específico. Queridos, você não está aqui por acaso. Você não está numa igreja que tem o tema da aceleração por acaso. É porque Deus quer te levar a lugares que você ainda não foi, tomar decisões que você ainda não tomou. Mas como tomar decisão e por que tomar a decisão? Quando você olha o agir de Deus na vida das pessoas, por exemplo, um endemoniado gadareno, em que ele vivia nos sepulcros, ele morava nos sepulcros, né? no cemitério, ele se cortava, ninguém conseguia prender ele, porque quando prendia ele se soltava, todo mundo tinha medo dele, mas chega Jesus e salva a vida dele, salva de tal maneira que ele chega para Jesus e fala, eu quero ir com o Senhor, mas Jesus responde para ele, que é o tema dessa palavra, vai ter com as pessoas da sua cidade, vai lá, anuncia aquilo que você viu aqui, não só com ele, mas também, lembra da mulher adúltera, o pessoal queria apedrejar, e aí o Senhor intervém, e Ele fala com ela, olha, vai e não peques mais. O que dizer da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sofria com o fluxo de sangue, mas ela toca no Senhor, e das vestes dele, então flui poder, e desse poder ela é curada, e aí o Senhor fala, vai filha, a tua fé te curou. Inúmeros, isso aconteceu com os 10 leprosos, isso aconteceu com o cego Bartimeu também, que chega diante do Senhor, Senhor, eu quero ver. Ele fala, olha, vai, veja, a sua fé te salvou. Então, o Senhor está sempre nos moldando, nos colocando em um lugar em que Ele nos enche, nos constrange com a sua glória, com o seu favor, com o seu amor. Mas queridos, esse enchimento, ele produz algo. Ele precisa produzir algo. Deus, ele constrangia aquelas pessoas com cura, com favor, com amor. O gadareno, por exemplo, se tornou um missionário. Eu não sei das outras pessoas, o cego Bartimeu seguiu a Jesus, mas uma certeza eu tenho, eles eram testemunhas do Senhor. Quando eu falo de reconhecer a glória de Deus na sua vida, o que deu, o investimento de Deus na sua vida, e as respostas que você vai ter, é que a ação do Senhor, ela terá uma reação natural. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele diz assim, ó, ai de mim se eu não pregar o evangelho, ai de mim. Parece que o apóstolo parece um peso, né? Se eu não pregar, eu estou lascado. Mas na verdade, o apóstolo Paulo tinha tanto encargo pelo coração do Pai, ele compreendeu o coração de Deus de tal maneira, ele olhava para as vidas com tanta paixão, com tanto amor, que ele falava para ele mesmo, eu não vivo se eu não pregar o evangelho. Para mim o que me completa é fazer aquilo que o Senhor me chamou. Filipenses 1:21, ele fala, olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não me serve para nada mais se eu não fizer aquilo que Ele me chamou para fazer. Mas o que Paulo está fazendo é apenas uma resposta. Porque lá em 1 Coríntios 12:15, ele fala assim, ó, a graça não se tornou vã para mim,
mas antes eu trabalhei muito mais do que os outros. Quando ele fala de a graça não se tornar vã, é que Paulo foi constrangido pela glória e pelo chamado de Deus na vida dele. Ele compreendeu o coração de Deus a respeito das pessoas e de um chamado. Eu não estou falando só chamado ministerial não, queridos. Esse é o principal, eu posso dizer. Porque como eu falei, a sua vida espiritual vai tocar a sua vida natural. Mas olha, eu estou falando de uma entrega total para tudo que Deus tem para você. E você não aceitar que outras coisas tomem o lugar daquilo que é de Deus para você. Então Paulo está sendo muito intenso, específico, e falando, eu não abro mão disso. Como que a graça não se torna vã? É saber que tudo que Ele me deu, sempre haverá uma resposta. Deus não cobra isso de você, Ele te constrange com ela. Eu sei, queridos, eu chorei hoje, finalizando essa palavra. Eu não sou dono de nada. Quem sou eu? Eu não estou aqui com sabedoria humana. Mas o que eu estou falando aqui, o Espírito Santo vai selar no seu coração. Eu não conheço você, não conheço a sua família, o seu contexto de vida, nem sei como você chegou aqui. Mas o Espírito Santo que te trouxe aqui. E eu sei que é verdade, porque é uma verdade bíblica. Ele te colocou aqui e Ele quer produzir algo através da sua vida. Ele quer produzir. Então, quando Paulo responde dessa maneira, ai de mim se não pregar o Evangelho, ele está expressando todo um desejo, uma intensidade diante do Senhor. Paulo é aquele que, diante das circunstâncias, foi preso, bateram nele, mas ele sempre decidia pelo Senhor. Muitas vezes nós não decidimos por avançarmos e subirmos degraus, porque nós estamos olhando para a vida ao nosso redor, e somos então levados a olhar para aquilo que nos tira a atenção da subida espiritual que Deus tem para nós. É por isso que Paulo ele compara a vida cristã a um atleta e a um soldado. Lá no livro de Timóteo ele fala bem assim, que um soldado, ele não se mistura com as coisas desse mundo. Então ele começa a falar que eu preciso ter uma decisão forte, convicta de quem eu sou e para onde eu estou indo. E eu quero despertar isso em você, porque isso já é uma realidade na sua vida. O Senhor te chama para mais, mas Ele não pode fazer se você não decidir. Então Paulo está falando, como um soldado você precisa ser, não se misture com as coisas desse mundo. Ele também fala que nós temos que ser como atletas. Atleta que luta, ele fala de luta conforme regras. Ele está falando de um atleta que se prepara, que está ali, que vence tudo. Eu estou falando de vencer provas, eu estou falando de atleta. Os atletas, ele tem que comer regrado, ele tem que treinar, ele tem que lidar com as decisões em relação à sua própria carne. O que a nossa carne quer fazer? Vamos lá, você para vir para cá, você veio feliz e alegre, eu sei. Mas assim, o corpo talvez não queria muito, é ou não é? Às vezes você tem que ter uma decisão firme de falar assim, corpo, levanta. Paulo fala, eu esmurro meu corpo e coloco ele a servidão. Levanta que eu sei que lá, o banquete lá é muito melhor do que aqui. Vou ficar em casa aqui, Netflix. Isso não vai te completar. Então você está aqui. Eu estou falando dessa forte decisão por fazer aquilo que Deus colocou diante de mim. Subir um degrau a mais, ir para lugares mais profundos. Você pode até dizer, não, mas eu já estou bem com Deus. Deixa eu te falar, sempre haverá mais. Essa palavra é para mim primeiro. Eu estou aqui e quando eu estou lendo eu falo, Senhor, eu quero decidir por mais, eu quero ir além. O que o Senhor tem para mim? Eu não quero me perder com as coisas desse mundo. Eu não quero me perder. A Bíblia fala, olha, não viva pelo que você vê, viva pelo que você crê. Eu quero as suas coisas. Mas deixa eu te falar, quando Paulo fala que eu trabalhei muito mais do que os outros, ou seja, a graça não foi vã. Eu não estou falando só do fazer. Você vai fazer algo para o Senhor. Eu não sei o que é. Deus te deu talentos, colocou você numa célula, numa igreja. Deus te deu uma capacidade e Ele quer algo com você. Eu não sei o que é, mas entre você e Ele, vocês vão saber. Mas olha, há um momento então que a gente se indaga a respeito do que fazer. Mas deixa eu te falar, não, o fazer é só um resultado da revelação de ter os olhos abertos em quem você é nele. Quando você se motiva corretamente, o fazer é só um resultado. Eu posso dizer para você, eu particularmente, montar um evento como esse dá trabalho.
para mim, para os discipuladores e para os líderes. Se você olhar a olheira dos líderes aí, é isso, dá trabalho. Mas o que nos leva a fazer isso? Eu não sei te explicar, sinceramente. Eu não tenho uma explicação lógica, mas eu sei que é uma paixão, porque eu consigo olhar para vocês através dos olhos do Senhor. E eu sou apaixonado por ver, né, pessoas sendo salvas, transformadas, crescendo. Por quê? Porque eu estou trocando de coração com o coração dele. Porque cada vez mais eu estou entendendo quem eu sou nele. E é isso que eu estou falando para você. Deixa eu te falar. Não tem a ver com o fazer. O fazer é só o resultado. Mas minha pergunta é: qual história você está escrevendo junto com Deus? Qual é a história que você está escrevendo com Ele? Hebreus fala que ao homem é destinado viver e morrer. Só tem essa vida para fazer alguma coisa. Depois é a eternidade. Aliás, nós já somos eternos. Mas a pergunta é: o que nós estamos fazendo? Onde é que você está investindo os seus dias? Onde você está colocando a sua energia? Está valendo a pena? Quais os resultados do seu foco? Será que o que você está caminhando e destinando está te completando? Não há nada que te complete mais aqui na terra do que escrever uma história junto com seu pai. Nada. Nada terá mais prazer. Nada vai fazer você acordar. Você pode estar em um dos lugares mais lindos do mundo. A Bíblia fala que, Paulo fala que o interior se renova de glória em glória. Externamente você pode estar passando por problemas, dificuldades, não importa. Você pode estar no ser o cara mais rico da terra. Mas, queridos, há tanta riqueza no seu interior. A Bíblia fala que nós somos vasos de barro que contemos a glória de Deus. Então eu estou chamando você, atenção, para que você se entregue intensamente para a história que já foi escrita a seu respeito. O fazer é só um resultado. Quando você é constrangido, assim como aquelas pessoas foram curadas, foram libertadas, eu não sei, o que Deus tem feito na sua vida? De que forma Ele tem constrangido e atraído você para Ele? Ele não exige uma resposta não, mas eu estou dizendo, a resposta ela é natural. Paulo estava falando, eu trabalhei muito mais do que os outros, porque eu vi revelada a graça e eu reconheci o coração de Deus. E deixa eu te falar, sempre haverá níveis mais profundos. Talvez você está aqui e Deus te ensinou a lutar contra ursos e leões. Mas eu quero chamar a sua atenção. Está na hora de lutar contra gigantes. Davi passou por um processo de vencer leões e ursos. E é assim, a cada estágio você vai crescendo mais, subindo mais um degrau, mais um degrau. Eu não sei qual degrau você está, mas eu posso dizer, existe um degrau acima. Então, quando Davi luta com ursos e leões, eu posso dizer que muitas lutas que você pode ter, Tiago 1 fala, se alegre com a aprovação, porque aquele que persevera vai ser aperfeiçoado. Muitos problemas que podem aparecer na sua vida, é ursos e leões, Deus te preparando para você agora subir mais um nível. Daqui a pouco, você está diante de algo maior, mas você está preparado para vencer aquele gigante. Quando um gigante se levanta, antes se levantou um Davi. Eu estou dizendo para você, gigantes podem ter se levantado na sua vida, na sua família, em algumas circunstâncias, mas Deus de antemão já escolheu você. Eu só estou abrindo seus olhos para se entregar diante de Deus, porque Davi não foi debaixo da força dele. Quando o gigante estava vindo, Davi correu, pequeno, mirradinho, com uma funda. Como é que vai matar um gigante? Ele fala, você vem com espada, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu estou dizendo para você, o Senhor dos Exércitos te alistou e te chamou para ir mais fundo, para ir para o próximo degrau. O Senhor é um Deus de níveis cada vez mais altos. Sabe, queridos, e eu quero pedir para o louvor subir, por favor. E eu quero desafiar a você a não
fazer com que todo investimento de Deus na sua vida seja em vão. Você está entendendo? O investimento de Deus na sua vida é para você, é isso mesmo. Mas esse investimento também é um apelo dele para te levar para outros lugares. Eu posso falar que Deus está te chamando para te abençoar na área financeira, te abençoar na família, te abençoar em vários pontos. Eu posso dizer isso para você, e é verdade. Mas essa noite especificamente, eu quero dizer que Deus te chamou para você ser uma fonte da vida dele aqui na terra. Eu não sei como, eu não sei em que lugar, eu não sei, mas ele te chamou para impactar vidas. Porque se ele te chama, é para que você seja uma testemunha. Assim como aconteceu lá com cada um daqueles que foram transformados e se tornaram testemunhas dele, o Senhor está te chamando para ser uma testemunha. Mas o que tem batido na sua porta e não permitido que você responda ao Senhor? Talvez essa não é a primeira vez que você está ouvindo sobre isso. Talvez em outros momentos o Senhor te levou a tomar uma decisão em relação a Ele. Mas algumas coisas têm tirado você do lugar de onde Deus sempre quis que você estivesse. Talvez na escada era para você estar pelo menos uns 5 degraus acima. Mas você está olhando para cima e ainda não se moveu. Por medo. Medo é um deles. A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Se você está com medo de se lançar e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, muitas vezes é porque o diabo ainda está colocando na sua cabeça de que você não é filho. Porque se você se sente amado, você se sente convicto, você se sente forte, você quer ir além. Um é medo, outro é se sentir incapaz. Deixa eu te falar, a capacidade nunca vai estar em você. A capacidade vem toda do Senhor. Aquele que chama é aquele que capacita. Quando Deus chamou Moisés, a Bíblia fala que ele tinha fala pesada, ele nem queria. Mas Deus falou, eu estou chamando você, eu vou te capacitar, eu vou falar com você, e você vai falar ao povo. Sabe, o Senhor, Ele está sempre quebrando algo que não te leva a decidir por Ele. Outra coisa que eu posso dizer aqui é procrastinação. Pessoas que estão ali, mas sempre tem uma desculpa para não fazer. Deus está sempre chamando elas, mas elas estão sempre falando assim, agora não, depois. E o mundo consegue roubar a sua atenção do próximo degrau que Deus tem para você. Sabe, o diabo é aquele que está sempre lutando para que você não esteja nos lugares onde Deus sempre destinou que você estivesse. E meu convite para você essa noite é decidir pela grandeza de Deus sobre a sua vida e dar um passo em subir para o próximo degrau. Mas você pode se perguntar e dizer, mas como assim? Como é que eu vou? Eu preciso fazer alguma coisa. Deixa eu te falar. Lá no livro de Mateus capítulo 14, quando conta que Pedro está lá no barco e Jesus vem andando sobre as águas. Vocês lembram dessa cena? Quando Pedro fala para Jesus, Jesus, deixa eu ir ter com o Senhor. Jesus, ele não impõe nenhuma regra. Jesus não fala assim, primeiro você tem que pagar umas 10 flexões, prepara a sua perna, faz algo específico para você andar sobre as águas. Primeiro, Pedro, fala para mim quantos livros tem a Bíblia. Pedro, isso e aquilo, você tem que fazer isso, e aí você vai andar sobre as águas. Não. O que Jesus falou para Pedro apenas vem Pedro. E queridos, eu quero chamar a sua atenção aqui. Esse é o ano da aceleração, e o Senhor quer fazer grandes coisas. Há pessoas lá fora que precisam ouvir daquilo que está dentro de você. Pessoas lá fora que têm necessidade. Mateus capítulo 24 fala de guerras e rumores de guerras, e fala do tempo do fim. Não sei se você já ouviu, eu acho que sim, mas nós estamos próximos do fim. O texto que fala do nosso ano, que é o ano da aceleração, está em 2 Pedro capítulo 3. Fala para nós acelerarmos a volta de Cristo, para nós termos encargo pela volta de Cristo. Mas só tem encargo pela volta de Cristo quem enxerga como Ele enxerga.
Se você olhar para as pessoas e para as vidas que estão aí, como o Senhor enxerga, você terá encargo por fazer, por responder ao chamado dEle e acelerar a volta do Senhor. Há um chamado sobre a sua vida, e o Senhor está chamando você para ela. Êxodo capítulo 21 fala do servo da orelha furada. Na cultura dos judaicos naquela época, se um senhor comprasse um escravo, esse escravo iria servi-lo por 6 anos. No 7º ano ele seria liberto. No 7º ano ele era livre. Mas se aquele escravo estivesse feliz em estar com seu senhor e quisesse permanecer na casa do seu senhor para sempre, era necessário que a orelha dele fosse furada, que fosse um sinal de que aquele escravo agora era um escravo da orelha furada, que resolveu estar com seu senhor para sempre. Eu quero chamar a sua atenção aqui para isso. O Senhor está chamando pessoas aqui para furarem a orelha. Sabe, queridos, o Senhor quer te levar para uma vida extravagante. O Senhor quer te levar para uma vida que você não imagina. Não importa se você está aqui e olha para si mesmo e nem acredita nisso, mas Deus acredita em você. E a única coisa que Ele quer é a sua decisão. A sua decisão é que vai marcar você. Quando Pedro então estava lá no barco para andar sobre as águas, Jesus falou: vem, porque ele estava lá. Mas olha, se Jesus estivesse do lado de cá do barco, o que Jesus falaria? O que Jesus falaria no ouvido de Pedro? Falaria: vai, Pedro, vai, Pedro, sai desse barco e anda sobre as águas. Sai da zona de conforto e anda sobre as águas. Sai do mar da indecisão e anda sobre as águas. Sai da dúvida, sai da procrastinação, sai daquilo que está te segurando. Eu te destinei para andar sobre as águas. E essa noite o Senhor está falando para você: vai. Ele está falando no seu ouvido: vai. E eu posso dizer para você: nada fará sentido para você, nada nessa vida, nada mesmo te completará acima desse vai. Depois do vai, você vai começar a trilhar um caminho, escrever uma história com Ele inimaginável. A história que vai completar a sua vida e vai tornar você quem você realmente é. Eu queria que você ficasse de pé. Queridos, como eu falei para vocês, eu compartilhei essa palavra, mas é a palavra de Deus sendo falada com você. É só se você não quiser que o Espírito Santo vai falar com você. Só se você não quiser, ou você já se negar prontamente agora e falar assim: não, eu não quero viver a vida que Deus me chamou para ter. Realmente você não vai sentir nada. Agora, se você deseja viver a vida que Deus te chamou para ter, se você deseja ser esse servo da orelha furada, se você quer simplesmente se entregar totalmente para o Senhor, o Espírito Santo vai selar essa palavra sobre a sua vida agora. Nós vamos cantar um louvor, e eu peço que enquanto nós estamos cantando, você feche seus olhos. Enquanto o louvor estiver tocando, eu quero que você fale com o Senhor, o seu Senhor, e diga para Ele: Senhor, eu entendi essa palavra, e eu estou perguntando, é verdade? O Senhor está me chamando? E à medida que você fala com Ele, o Espírito Santo, Ele vai te convencendo e trazendo realidade sobre o chamado dEle sobre a sua vida. O Senhor quer que você decida por Ele, quer que você não torne a graça vã, mas todo investimento que Ele entregou, que Ele colocou diante de você, você suba um próximo degrau. Por isso que eu quero que agora, nesse momento, você feche seus olhos e fale com o Senhor: Senhor, se é verdade que o Senhor me chamou, comece a falar comigo agora. Feche seus olhos, fale com o Senhor. É um convencimento do próprio Espírito. O Espírito que habita dentro de você confirmará essa verdade.
Espírito Santo testifica o seu chamado. Assim como Eliseu, o Senhor está te chamando. Queime suas carroças. Deixe tudo. Se renda ao Senhor dos Senhores, ao seu Pai, ao seu Rei. Não há lugar para ir, só no Senhor. Aleluia. Queridos, naquela época, quando um escravo então decidia pelo seu senhor e a sua orelha era furada, eles tinham que estar diante de juízes. Eles iam para um lugar e esses juízes selavam isso, selavam a realidade de que aquele escravo decidiu viver eternamente com o seu senhor. Eu quero perguntar aqui: quantos querem furar a sua orelha? Levante a sua mão. Quantos querem dizer: Senhor, minha vida não faz sentido se eu não escrever a história que o Senhor já escreveu para mim? Eu quero pegar na sua mão e eu entrego tudo. Nesse ano da aceleração, eu vou apressar a sua volta. O Senhor está me chamando e eu estou dizendo: eu irei. Você que levantou a sua mão, assim como lá no tempo de Israel, o escravo ele ia diante de juízes. Eu quero que você simule que esse lugar aqui é o lugar em que você está diante daquelas pessoas, para você selar o seu compromisso diante do seu Senhor. Você que deseja ter a sua orelha furada, eu quero chamar aqui você aqui à frente. Vem aqui e o Espírito Santo vai falar com você e vai selar o seu chamado. E o que nós dizemos aqui não são palavras de sabedoria humana, mas é o Espírito será nessa realidade. Chega um pouco mais para frente, por favor. Pode chegar mais à frente, por favor, para que o pessoal de trás venha. Oh, Espírito. Amém. Podem vir mais à frente, por favor. Tem gente lá atrás, isso, por favor. Aê. Queridos, que lindo. Que lindo é ver que todos aqui não abrem mão de viver. Sabe, irmãos, eu estava preparando essa palavra, mas quando o Espírito Santo me trouxe sobre o servo da orelha furada, eu caí em prantos. Porque o Senhor tem tanto encargo pela sua vida. Você às vezes fica vagando para lá e para cá, querendo encontrar respostas. Deixa eu te falar, a sua resposta está em dar as mãos para aquele que te criou, que te salvou e que te deu um destino. E quanto mais você entrega a sua vida para os propósitos dele, que são os seus propósitos, mais você vai saber quem você é. Mais você vai acordar e falar assim: meu Deus. Você vai dizer o que está lá em Salmo: esse é o dia que o Senhor fez e eu me alegrarei nele. Só aqueles que podem, alguns não podem, mas eu quero que você, em sinal de rendição ao Senhor, para que sua orelha seja furada, você fique de joelhos, como alguém que está se rendendo. E eu peço para que os líderes e líderes de treinamento estejam orando por essas pessoas. E no início desse summer, pode ter certeza, a sua resposta diante de Deus
será apenas o início de tudo aquilo que Ele vai trazer para você. Perceba o Espírito Santo trazendo a realidade do seu chamado, e o Senhor furando a sua orelha, como um servo que se rende diante dEle. Vamos, 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 mais, Espírito Santo. Você está queimando suas carroças, assim como Eliseu. Você está deixando tudo. E o Espírito Santo traz convencimento. Testifica o seu chamado. Testifica quem você é. Queridos, se você está aqui e ainda não sentiu nada, se você não sentiu o Espírito Santo testificando a realidade que foi escrita a seu respeito, que o Senhor está te chamando para a obra dEle, eu peço que você fale com o Senhor: eu não sairei daqui, Senhor, eu não sairei daqui. Assim como Eliseu, em um momento, Elias falou: fique aí, e Eliseu falou: não, eu vou até o fim. Eu digo para vocês, fale com o Espírito Santo: Espírito Santo, eu estou aqui, e eu não vou sair daqui, até que o Senhor me cele, até que o Senhor fale comigo, até que o Senhor confirme. Se você está rendido a Ele, Ele irá te responder. Espírito Santo, nós te pedimos, intensifica no Espírito do seu filho e da sua filha que está aqui, com mais do teu fogo, mais do teu mover, mais do teu rio, mais, confirmando o teu chamado, confirmando que o Senhor chamou ele para escrever uma história. O Senhor chamou ele para ser fonte de vida. O Senhor o chamou para transformar vidas. Vida. Seja cheio. Perceba o Espírito Santo te enchendo e testificando mais, queridos, mais vida,
transborde da vida de Deus. Aleluia, aleluia, amém. Queria que você ficasse em pé, por favor. Aleluia. Então, queridos, de hoje em diante, não permita que mais nada roube a sua atenção. Medo, procrastinação, dúvida. Avance o degrau que Deus colocou diante de você. Deus não plantou você nessa igreja por acaso. Não plantou você nessa cela por acaso. Deus quer escrever uma história que está sendo selada lá no céu. Assim como Davi é conhecido para nós hoje como homem segundo o coração de Deus, você está escrevendo uma história lá no céu. Você vai se tornar conhecido como alguém. Eu não sei qual é o seu termo, mas o Senhor está chamando para escrever uma história junto com você. Isso é a única coisa que te completa. Amém? Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aquele que nos chamou para essa obra incrível que é dele. O Senhor vai fluir através da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Queridos, vamos voltar para os nossos lugares. A gente vai se preparar para o nosso teatro.